Boa tarde, meninas. Eu vou começar, tá? Vou aqui compartilhar minha tela. Eu preparei aqui um roteirinho para servir para a gente acompanhar durante a conversa e não deixar de tratar os pontos principais que eu queria hoje, tá? Eu acho que vocês já estão vendo aqui a minha tela. Então, basicamente eu vou mantê-la aqui e a gente vai vendo aqui os tópicos, eu vou apontando aqui para vocês, tá? Então aqui a proposta, gente, que eu acho que a gente não trabalhou ainda, no momento agora de reorganização, vocês estão indo já mais para a parte final do ano, ao mesmo tempo que os vestibulares de fato vão acontecer no início do ano que vem. Então eu acho que tem um tempo razoável ainda, né, até chegar às provas e que dá para você se reorganizar. Tá? Então aqui a proposta hoje é falar um pouquinho de uma reorganização dos estudos para melhor desempenho nos vestibulares. Então essa é a proposta da conversa da aula de hoje, tá? Então assim, uma primeira ideia que é importante lembrar é que um vestibulando ele deve ser um bom acertador de questões em pouco tempo. Isso a gente chama de eficácia, né? É quando você consegue acertar, né, definitivamente as questões para que isso conte como pontuação e aí de fato você suba, né, num nível em que você vai estar dentro dos candidatos que provavelmente vão ser convocados. É claro que para isso a gente precisa de conhecimento, né? Vocês estão estudando ao longo da terceira série, é um conhecimento teórico, conceitual, mas vocês também precisam de planejamento estratégico quando vão fazer o vestibular, né? Boa tarde, viu, Duda? Você que acabou de chegar, deixa eu colocar aqui a presença para você também. Deixa eu ver aqui onde é que está você. Pronto. Então, gente, aqui no caso do nosso trabalho aqui de conversa semanal, isso daqui é o que vocês têm de praticamente de suporte com as aulas dos professores ao longo do dia a dia, tá? Conhecimento conceitual e teórico são os professores que dão para vocês ao longo das aulas, é o cursinho propriamente dito. Quando eu converso com vocês aqui um pouquinho, uma vez por semana, eu estou tentando trazer essa outra parte complementar que é o planejamento. É você se organizar, ter um formato para estudar e também para executar a prova, tá? Então veja, é muito comum pessoas que podem ter essa questão do conhecimento bem resolvida, só que elas têm dificuldade de implementar isso na hora da prova, de ter um formato. E tem gente que é o contrário, consegue ter uma boa organização do tempo, uma boa organização do espaço, a pessoa fica calma, só que ela não estudou tudo o que deveria para chegar preparada. Então perceba, a soma desses dois fatores, né? É como se eu tivesse que aqui considerar tanto esse fator conhecimento quanto esse fator forma para poder, diante dos dois, fechar um pacote. E esse pacote é o pacote que leva a gente ao sucesso. É o pacote que normalmente vai ser o pacote ideal para um aluno que vai conseguir a aprovação. Ele precisa conseguir equilibrar esses dois fatores, o conhecimento, tá certo? Então ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter estudado, tem que ter feito o resumo, tem que ter acompanhado as aulas, tem que ter feito tarefa e ele tem que ter a forma, ou seja, ele tem que conseguir colocar na situação de prova em prática aquilo que ele aprendeu, tá? Vocês sabem que estudar durante as aulas na escola, no cursinho, numa pessoa que faz um cursinho, ou vocês que estão na terceira série, não é a mesma coisa que fazer o vestibular de verdade, né? Então tem que ter um pouco desse ajuste, tá? Bom, o que mais? Para você então ter uma melhor forma, que é o que eu trato com vocês, porque eu estou entendendo que o conhecimento vocês estão assistindo às aulas, estão tentando aprender, estão fazendo tarefa, que é aquela parte da rotina do dia a dia da terceira série. Quando vocês querem ter uma melhor forma, nada melhor do que trabalhar com base nos simulados, tá? Por quê? Porque os simulados eles permitem que a gente faça depois o que a gente chama um exercício metacognitivo. O que significa um exercício metacognitivo? É você fazer uma autorreflexão. Você tem que saber entender em você
quais são os pontos que de alguma maneira podem estar te sabotando, né? Quais são os pontos que são seus pontos fortes, os pontos positivos, e quais são os pontos de fragilidade, tá? Então esse exercício de metacognição, ele permite fazer com que você observe em você os pontos fortes, tá certo? Aqueles que vão te ajudar, e também ele vai te permitir enxergar os seus pontos de fragilidade. Eu não preciso nem dizer que você, com essa consciência própria, consegue melhorar mais ainda, né, a sua maneira de resolver a prova, de se portar durante o vestibular, propriamente dito, né, porque você vai tentar corrigir as suas fragilidades e vai construir uma estratégia que valorize os seus pontos fortes, né? Então, isso aqui é bem interessante que eu estou acabando de dizer, né? Com os pontos fortes, você consegue valorizar seus pontos fortes, né, na prova, e ter alguma estratégia para poder diminuir as suas dificuldades, né? Nós vamos para a prova sabendo que tem algumas coisas que não estão muito boas, mas a gente pode arrumar estratégias para tentar não fazer com que essa dificuldade seja muito sobressalente, que ela fique evidente, tá? Então, basicamente, é uma esperteza que a gente tenta organizar um pouco isso, né? Saber fazer um equilíbrio. Então, assim, uma coisa que eu sugeriria para vocês que estão nessa altura do campeonato, já no segundo semestre, vocês ainda que estão na terceira série num processo de ter que ter nota, né, no boletim para passar de ano e consequentemente terminar esse ciclo da terceira série, tem essa coisa que vem primeiro, né? E ainda vem junto a questão do vestibular, então vocês estão sendo muito exigidas, tá? Mas assim, eu aconselharia para quem está estudando também para o vestibular com bastante disposição, que não mais é hora de ficar tentando colocar em dia o estudo de várias aulas que já foram dadas, né? Então, senão você fica com aquele efeito bola de neve. O que que é isso? Tem gente que vai acumulando muita matéria, chega a um ponto que ele não consegue administrar mais. E ele quer ficar tentando voltar a todo custo para poder colocar em dia uma coisa que ele, na verdade, não vai conseguir nunca, né? Então ele fica comprometendo o seu tempo, a sua dedicação em coisas que na verdade ele não vai conseguir executar. Isso é um efeito muito sabotador, porque você fica muito frustrada depois, né? Você vai ficando frustrada por não conseguir, né? Então veja, como que a gente pode contornar um pouco essa situação, né? Então eu aconselharia que vocês fizessem isso aqui, por exemplo, ó. Se você for estudar algo que já passou, se você tiver muita necessidade de estudar alguma coisa que já foi, faça isso, ó. Priorize os temas recorrentes. O que são temas recorrentes? Você sabe no vestibular que você quer prestar aqueles temas que mais caem? Então escolha esses que são os mais importantes, aqueles que são frequentes no vestibular e que são de maior peso, tá? Naquele vestibular que te interessa. Você tem que unir o útil ao agradável, você tem que ter essa esperteza de, se tiver que estudar alguma coisa que já passou, priorizar o que é importante. Ficar estudando aquilo que não é importante não vai te ajudar a ter esse perfil do vestibulando que consegue ser um bom acertador de questões em pouco tempo, que é o que no final das contas você tem que conseguir ser, tá certo? Bom, continuando, o que eu aconselho se você vai ter como carro-chefe, como base de estudo para vestibular, resoluções de simulados, né? Se você tiver adotar os simulados como a sua base de estudos, portanto, você vai ter que fazer o quê? Analisar e corrigir esses simulados. Então, você vai ter que ter os instrumentos para fazer isso. De qualquer maneira, independente de qual seja a maneira como você vai fazer aí essa correção, você sempre tem que ver o motivo do seu erro. Tem gente que só conta o número de questões que acertou, entendeu? A maior parte das questões, para vocês que estão na terceira série, às vezes é porque você diz assim, eu não sabia.
né? Tem muita gente que dá essa justificativa para um determinado erro numa prova. Mas tem outras possibilidades, né? Às vezes você não entende a questão, às vezes você não viu um detalhe da questão, às vezes você leu errado, às vezes você estava ansiosa e às vezes você disse que não deu tempo de ler, tá? Então veja, quando a gente faz um simulado, então eu já estou partindo do pressuposto que vocês estão conseguindo ter uma frequência de resolução de simulado. Quanto? Que vocês estão tendo pelo menos um simulado por semana. Rogerinho, mas e se eu tiver um simulado da escola naquela semana? Eu preciso fazer um outro simulado à parte? Não, mas contanto que você tenha um simulado por semana, ou seja, quando você não tem um simulado do colégio, você escolhe uma prova de um ano anterior que seja interessante para você e você faz. Então, ou seja, é claro que quando eu falo um simulado, ele já vem junto com o pacotinho uma redação, tá, gente? Como a redação é um dos fatores muito importantes do vestibular, quando eu digo simulado, inclui a redação, tá certo? Então, pelo menos isso aqui, eu estou entendendo que vocês estão trabalhando ou pretendem trabalhar daqui para frente, nem que seja daqui para frente, tá? Quando a gente está falando como reorganizar os estudos para o vestibular a partir do segundo semestre. Pelo menos, isso aqui seria o ideal, que você tivesse isso como um compromisso semanal, tá? Então, se você faz o simulado, como é que você vai avaliar os erros depois, né, de ter feito o simulado? Você tem que fazer uma lista, como se fosse desse tipo aqui, para você ver qual é o tipo de questão que você mais acerta ou mais erra. Então, por exemplo, suponha que você faz um simulado e esse simulado tem 90 questões, tá certo? Dessas 90 questões, suponha que você foi bem e você acertou 60, você teve 60 acertos, tá? Consequentemente, você teve 30 erros. Aqui é que tá, os erros, nós precisamos dar uma conferida. Desses erros aqui, quais foram os motivos pelos quais você errou? Entendeu? Então você vai ter que fazer uma lista para você ver dentro desses 30 erros quais foram os critérios que te levaram a ter os erros. Quantos tipos de erro você teve aqui de cada tipo, entendeu? Então eles vão te dar aqui uma noção para você trabalhar depois melhor. Tem até um detalhe importante, até dentro desses mesmos 60 acertos, na verdade às vezes acontece que efeito. Você na verdade não acertou 60, né? Você às vezes acertou, vamos inventar aqui, tá? 50 você de fato acertou. E na verdade você acertou 10 porque foi no chute. Então esses 10 que você acertou no chute, você também teria que fazer a mesma dinâmica de procurar saber o que você não sabia para que você depois conseguisse resolver aquilo, entende? Então veja, quando eu trabalho numa análise de simulado, no meu desempenho no simulado, eu tenho que avaliar as questões que eu acabei chutando e as questões que de fato eu errei e tentar fazer um mapeamento dos motivos pelos quais eu errei. Porque eu vou ter pessoas que vamos fazer agora a conta, né? Então veja, eu tenho aqui 10 questões que eu chutei, mas acabei acertando no chute. E eu tenho 30 erros de fato. No total, se eu fizesse a conta aqui, quantas questões ali eu não tive como de fato saber o que estava acontecendo? 40 das 90. Então com essas 40 questões, eu tenho que ter uma noção de como que os meus erros se distribuem. Por exemplo, suponha que aqui do total de erros eu faço uma classificação na prova que eu fiz como simulado e eu digo assim, olha, das 40 que eu errei, suponha que 8 eu não sabia, eu não tinha ideia de que assunto era. Então esse não sabia tem a ver com aquela história do conhecimento. Ou seja, você não assistiu a aula ou então você, enfim, não sabe o assunto, você nunca viu aquilo lá na vida, enfim. Pode ser que uma parte dos seus erros é porque você não entendeu a questão, o que ele queria de você, estava de uma interpretação difícil, né? Eu vou inventar aqui um valor, tá bom, gente? Então suponha que uma quantidade de questões você não entendeu. Suponha que uma quantidade de questões você não viu um detalhe, uma palavra,
uma informação que era importante e você não reparou ao longo do enunciado e isso te fez errar. Então, suponha que eu estou inventando valores, 19 com 5 dá 24, faltam 16 para 40. Suponha que em 7 questões você leu errado. Em 3 questões você acha que não conseguiu fazer porque estava ansioso. Então veja, aqui faltaria 10, com mais 15, mais 23, aqui daria 34 para 46, tá certo? Então veja, eu criei aqui uma situação, um cenário hipotético em que eu mapeei os meus erros. Por que eu errei? Na verdade, os motivos pelos quais eu errei no simulado, tá certo? Então veja, suponha que você tivesse esse perfil de aluna, né? O que te chama a atenção aqui? Quais foram os seus maiores erros aqui, ó? Suponha que o teu perfil de acerto, de erro, na verdade, ele mostra que você não está entendendo o que você está lendo ou que você não sabia. Isso aqui provavelmente indica que o seu problema é conhecimento, você precisa estudar os temas. Não é necessariamente um problema de, por exemplo, ansiedade ou dificuldade de autocontrole, entendeu? Tem alunos que, se fizer o mesmo levantamento, os números vão dar maiores para esses 2 últimos itens. Aí ele tem que trabalhar mais ainda as questões estratégicas, entendeu? Então veja, você tem que conhecer o seu perfil. O que você pode aqui brincar comigo e falar assim, ah, Rogério, mas eu tô mal, eu tô com dificuldade tanto na parte de conhecimento quanto na parte de organização da prova e de autocontrole. Então, gente, aí tem que tomar cuidado, né? Alguma coisa você tem que ter conseguido nesse tempo de formação com a gente no Colégio Cristo Rei, você tem que ter desenvolvido, né? Você não está numa 3ª série à toa, entendeu? Então, veja, você tem que conhecer o próprio perfil, você tem que saber como é que você funciona, qual que é o teu ponto fraco e qual que é o teu ponto forte. Você tem ou não o conhecimento? Você é ou não dominadora das estratégias e, portanto, você tem domínio da forma, né? E tem controle emocional. Então você precisa conhecer o seu perfil para ver onde você precisa fazer mais ajustes, entendeu? Então isso é muito importante. E isso quem vai te mostrar é, na verdade, o simulado, porque quando você corrige o simulado e faz uma classificação dos seus erros, ele vai te mostrar o seu tipo de perfil, tá? Bom, visto isso, o que mais que eu tenho aqui de recado para vocês hoje, né? Então, vale a pena você organizar um cronograma dos vestibulares que você vai prestar? Com certeza. Você já fez um cronograma das provas que você vai prestar? Você sabe exatamente quais são as datas? Isso já está num calendário assim exposto no seu ambiente de estudo, né, no seu mural, está bem diante de você para você todo dia olhar para aquilo e lembrar e fazer uma projeção mental positiva em relação àquela data, né? Você tem escolhido provas para fazer como simulado daquela banca ou daquela instituição que você pretende estudar, né? Então, como eu estou dizendo, é necessário investir em processos completos de simulação, em que você faz um planejamento, em que você executa o simulado e depois você faz a análise do simulado, né, com bastante empenho e atenção. Se você não faz essas etapas, tá? Somente faz a prova, né? Porque tem gente que só faz isso aqui, ó. A pessoa ela só executa, ela pega uma prova impressa, aí ela faz a prova e fica por isso mesmo, entendeu, gente? Então tem um erro, porque você tem um passo anterior. Qual é o passo anterior? É o passo do planejamento, ou seja, você tem que já pensar como que você vai fazer a prova, em quanto tempo você vai fazer cada parte da prova, aí você tenta executar isso e depois, como eu estou dizendo, você tem que fazer essa análise para você verificar qual que é o seu perfil, como é que é o seu tipo de erro, né? Fazer uma autorreflexão. Então, o processo completo de simulação, ele envolve 3 etapas e não apenas uma. O erro da maioria dos alunos é achar que fazer simulado é só fazer o simulado propriamente dito, entendeu? E não é. Fazer o simulado envolve antes planejar, porque não tem como você planejar no durante, tá certo? Aí você executa e ainda depois analisa. Talvez a mais importante etapa dessas 3 é a análise.
Porque é aqui que você vai ter um termômetro para saber como é que você está. E aí poder corrigir as suas falhas, tá? Então, fazer um levantamento de assuntos que sejam importantes e frequentes e que ainda possam ser pontos de fragilidade para que sejam escolhidos exercícios desses temas para resolver, também é importante quando você pensa nas matérias que estão ficando atrasadas? Sim. Então, se o seu problema for de conhecimento, suponha que o seu perfil está sendo um parecido com esse, em que o seu principal fator de erro no simulado é porque você não está sabendo as questões, então aí você vai ter que priorizar, né, o estudo, porque às vezes não dá para você estudar tudo. Então o que a gente já falou aqui que é importante fazer? Você tem que fazer uma escolha dos assuntos que sejam recorrentes para o teu vestibular, para a tua prova. Porque dependendo da prova, um assunto ele é muito importante, mas em outra prova ele não é tão importante, ou frequente, ou recorrente, tá? Então, isso é muito importante. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui ainda, ó. A partir das dúvidas dos exercícios que você faz, aí você busca esclarecer, né? Com um estudo teórico mais específico. Então não adianta tentar, né, ficar com uma pseudo-sensação de um entendimento total de todas as matérias. Tem gente que ele vai passando pelas aulas e vai assim, eu acho que eu entendi, mas na verdade não entendeu, e ele vai empurrando com a barriga. Em algum momento isso vai aparecer. Normalmente, que hora que isso aparece? Você vai fazer um simulado ou uma prova e você vê que você erra muito, claro, né? O que mais? É importante que você se motive para manter um ritmo de resolução de exercícios e simulados, tendo em mente que há uma grande concorrência e, acima de tudo, é a sua vida futura e a sua felicidade que depende desse empenho do agora. Tem gente que perde essa perspectiva, né? Ele não tem esse pique, essa animação para fazer esse estudo com foco, esse simulado semanal. Ele perde a noção de que essa escolha é uma escolha por você abrir mão de você mesma, né? Porque a partir do momento que você não faz o simulado, não tem essa preocupação, não está motivada, você na verdade está atrasando um pouco o seu futuro, está atrasando a sua felicidade, não é verdade? Então tem que ter sempre de pano de fundo essa realidade de que o que você faz agora reflete na sua vida adulta, tá? Tem que achar uma motivação de pano de fundo maior do que tirar nota para a escola, tá? Não adianta dar tanta atenção, né, a essas tarefas de segunda importância, como tentar pôr em dia o estudo de matérias pouco relevantes e que já foram dadas. No caso aí, seria na terceira série, né? Por exemplo, então não adianta, né, você ficar colocando em dia um monte de coisa que não vai te servir, tá? Não esquecer de que há um grande potencial, há tempo para estudar até as datas das provas, né? Ocupar o tempo de estudo com ações efetivamente voltadas para o objetivo de fazer a melhor prova possível, sem criar empecilhos ou distrações. Às vezes a gente cria tanto empecilho, a gente cria álibis, né, ou desculpas para não estudar, ou então para não fazer o que a gente sabe que realmente é necessário ser feito para você ir melhor. Tá? É claro que eu não estou pedindo aqui para vocês virarem máquinas de estudar, não é isso. Tanto é que a sua rotina semanal ela tem que ter um equilíbrio entre os momentos de estudo e os momentos em que você pode ter um relaxamento. Saiba que é esse equilíbrio que vai fazer com que você consiga ir bem, tá? Não adianta também você achar que só ficar estudando, né? Porque tem hora que você estuda, mas na verdade não está processando nada, né? Por outro lado, também não pode só ficar no lazer, tá, gente? Então aqui tem um jogo que eu gosto de colocar aqui nesses termos, que é o seguinte, ó. Aqui basicamente o que acontece é... O que a gente tem aqui é um jogo entre o prazer, né, que são aquelas coisas que nos dão prazer e que a gente gosta de fazer, e a realidade dos fatos, a realidade que é nua e crua, que você está tendo como trabalho praticamente hoje ser estudante. E no seu trabalho de estudante você tem que estudar de forma organizada, correta, com efetividade. Né? Então você tem que saber dosar isso daqui, essa tensão, esse contraste entre o que é gostoso de se fazer e aquilo que tem que ser feito. Aqui você está dentro do campo
dos direitos que você quer ter. Ah, eu quero ter o direito a não estudar, eu quero ter o direito a assistir um filme, eu quero ter o direito de passear, eu quero ter o direito de, né, fazer coisas gostosas. Ótimo, você pode ter o direito, mas a questão é, você está cumprindo com os seus deveres, né? São os direitos e os deveres, né, que tem que estar na balança de forma equilibrada. Tem gente que só quer ter a parte prazerosa e depois ter um bom resultado. Não é assim que acontece, né? O resultado ele vem porque você consegue primeiro cumprir com os seus deveres e aí por um mecanismo de recompensa você se dá o direito ao ter o prazer, tá? Então isso daqui na verdade é o que vem primeiro, né? Primeiro você tem que cumprir com os seus deveres e aí depois isso vai te dar margem para, deixa eu colocar assim, ó, primeiro, né? Cumpra com os seus deveres, com a sua realidade de estudo. Depois, aí você coloca em segundo plano, mas não deixa de colocar, né? Aqui é a questão. A gente tem que colocar num segundo plano, mas não pode esquecer de colocar. Depois é que você tem o prazer ou os direitos. Não pode inverter essa ordem. Tem gente que coloca primeiro os prazeres, né? E aí depois se dá, aí ele tenta estudar um pouquinho. Será que essa pessoa vai ter sucesso? Será que ela vai conseguir passar no vestibular? Dificilmente, né, gente? Tá? Então, meninas, eu queria abrir aqui o espaço agora para vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, colocar aqui alguma pergunta no chat. Mas a ideia principal que eu queria trazer hoje de reflexão para vocês é essa que ficou apresentada por meio desses tópicos nos slides que eu apresentei para vocês. Alguém quer colocar alguma coisa, alguma dificuldade, algum questionamento, alguma sugestão para uma próxima aula? Queria um pouquinho da participação de vocês no chat. Será que fez sentido para vocês o que eu falei? Alguma frase que eu disse, ela impactou, ela fez sentido para o que vocês estão passando ou não? Ah, então, ó, eu não esqueci não, viu, Maria Clara? Nós tínhamos tido essa ideia de ter a possibilidade da aula do SISU, tá? Eu não esqueci. É que eu fiz o seguinte, eu optei hoje ainda por sugerir essa aula de reorganização de estudos pelo seguinte, porque eu preciso reforçar essas ideias com vocês, tá? No caso do SISU, a gente pode então deixar para a próxima aula que a gente tiver, para vocês poderem ter essas noções gerais, tá? É até bom que aí você me lembrou. Tudo bem? Então, eu deixo aqui um abraço para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana, até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Obrigado, tchau, tchau.